Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 21 de fevereiro de 2025. Nosso sexto, todo mundo bet! Bom, tropa, sextou amanhã, pelo menos ontem, as coisas aconteceram, né? Pô, pelo menos. Vambora! Só me deu raiva do Grêmio. Quem tá lá no grupo free tá ligado. A gente ia bater os 2 bilhetes, mais um bingão lá. Odd de 6, se eu não me engano. Só faltava o Grêmio ganhar e não ganhou, né? Se classificou nos pênaltis, fez o gol no último lance do empate, mas enfim. Faz parte. Se você não faz parte do grupo free, inclusive, já vou deixar aqui para vocês, tá? Quase todo dia tem bilhete lá, final de semana, dia de Champions, tem sempre 2, 3 bilhetes com bingo, então já entra aí e... Marcha, bora pro nosso sexto, que a gente tem 2 horas da tarde, jogo do Al Nassr contra o Al Ittifaq pelo Sauditão da Massa. Esse é jogo do Al Nassr em casa, é jogo para Cristiano Ronaldo. Sim, cravar. Gosto, já a primeira opção de todas sempre vai ser a fera aí que tá rumo aos 1000 gols, né? Ganhou um reforço de peso no ataque, que foi o John Duran, que estava no Aston Villa, e cara já chegou sobrando, são 2 jogos e 4 gols pela Liga. E agora tem uma parceria, né? Agora tem mais alguém ali para os caras marcarem no ataque, não tá tão sozinho o nosso robozão. Isso acaba se favorecendo ele, cara. Favorecendo ele porque ele fica mais solto também, né? Porque agora tem outro aí companheiro de ataque dividindo a marcação. E aí, gol do Cristiano Ronaldo. Acredito que o Al Nassr deva vencer, mas particularmente eu não gosto dessa cotação de 1,28. Embora o Al Ittifaq esteja mal, né? Temporada passada, o Ittifaq até, se eu não me engano, foi temporada passada. Estava ali na parte de cima. O Al Nassr deve vencer. Principalmente porque depois chegou o Duran, o time melhorou bastante ofensivamente. Mas, deixa eu ver gols. É gol ou não dá? Aqui é Al Nassr para ganhar ou gol do homem. Ou então criar aposta Al Nassr para vencer, mais gol do Cristiano Ronaldo. Excelente pedida aí sempre que o Al Nassr jogar, principalmente em casa. 2h30 da tarde a gente tem a segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, tem um jogo muito interessante aqui entre Hamburgo e Kaiserslautern, porque é briga direta pelo acesso, né? Deixa eu só explicar para vocês. Aqui em verde são 2 times, né? O primeiro e o segundo sobem direto para a primeira divisão da Alemanha e o terceiro que está em azul vai para uma repescagem, né? O terceiro pega o antepenúltimo da primeira divisão. Aí eles fazem uma espécie de final, né? Um mata-mata ali, para ver quem fica na primeira, né? Ou se o time da segunda consegue o acesso. Enfim, qual é o grande objetivo dos times? O primeiro deles, terminar entre os 2 primeiros para subir direto. O Hamburgo que o diga, né? O Hamburgo já foi 1 ou 2 vezes recentemente para essa repescagem, né? Para essa rodada final e não conseguiu passar do time que é da primeira divisão. Então o Hamburgo, mais do que todos aqui, sabe a importância de estar entre os 2 primeiros. Porém, o Kaiserslautern, ele tem essa chance de ele conseguir entrar numa dessas 2 vagas. Inclusive, dependendo do jogo do Colônia, que vai jogar no final de semana, o Kaiserslautern pode terminar a rodada na primeira posição, caso vença esse jogo de amanhã. E não só isso, tá? E não só isso. Essa parte aqui ela tá muito embolada, então um tropeço aqui de um dos times, olha só, o Hamburgo e o Kaiserslautern tem 39, mas tu tem o 4º colocado com 38, o 5º e o 6º com 37, né, o 7º tá com 35, com uma vitória ali já vai a 31, já dá uma chegada, mas pelo menos ali até o 6º tem condições de passar eles, né. E do outro lado, né, eu tenho o Hamburgo que, eu falei muito do lado do Kaiserslautern, mas eu tenho o lado do Hamburgo, que é o time que quer estar entre os 2 primeiros, time grandíssimo, tá? Hamburgo, time campeão de Champions, né? Tá aqui nessa situação já há bastante tempo, é um jogo importante para dar moral pro time, ganhar ali, somar 3 pontos, já tira ponto dos adversários, de repente, aí, dependendo dos outros resultados, já consegue uma folga aí, uma gordurinha a mais ali na parte de cima da tabela, e é importante até porque o Hamburgo joga dentro de casa. Dito isso, vamos embora. O que eu gosto aqui? Prioritariamente eu gosto de gols, tá bom? Justamente porque são 2 times que têm um confronto direto, que sabem da importância de vencer esse jogo até por conta dos adversários. A Cris, o empate para o Hamburgo é bom? Não, não é, porque tá todo mundo próximo. O Hamburgo empata em casa, para essa galera que ganha, passa o Hamburgo.
Mas olha o detalhe que eu esqueci de falar com vocês sobre gols. Em 22 jogos, o Hamburgo fez 48 gols, tá? Uma média superior a 2 gols por partida, mas sofreu 29, também sofre bastante gols. E o Kaiserslautern, em 22 jogos, fez 39 gols, também tem uma média muito alta, de quase 2 gols feitos, e sofreu 31, sofre até mais gol que o Hamburgo. Então, para mim, é um cenário muito bom para a gente ver pelo menos 2 gols, tá bom? A cotação tá baixa, mas se você precisar completar um bilhete com uma das opções, esse 1,5 é legal desse jogo. E outro cenário aqui, para quem quer ser um pouquinho mais ousado, 2,5 chega forte por conta de tudo que envolve essa partida. Outro jogo que eu tenho aqui às 2,5 é o Hertha Berlim contra o Nuremberg. Aqui já é uma briga mais do meio para a parte de baixo da tabela. O Nuremberg está aqui com 22 jogos, 41 gols feitos, 37 sofridos, média muito boa, porque não só faz muito gol, mas como sofre muito gol no Nuremberg. Do outro lado, o Hertha Berlim lutando contra o rebaixamento, né, tentando se afastar ali da zona perigosa. Em 22 jogos perdeu 11, perde bastante jogos. Fez 32 gols, sofreu 36, tem até uma média razoável de gols feitos, mas a média de gols sofridos é muito interessante. Tá? Ele joga em casa, é importante ele ganhar para tentar ficar mais longe do rebaixamento. Perdeu os últimos 4 jogos, vem sofrendo gols em 9 jogos, mas cravou 1,5 em 8 dos últimos 10. O Nuremberg também teve 1,5 em 8 dos últimos 10. É um jogo especificamente para... preciso de um jogo a mais aqui para botar no meu bilhete. Eu entraria com 2 gols aqui e nada mais, tá bom? Pode ser uma opção. Vamos agora para a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, uma das melhores ligas para gols. Inclusive, sexta-feira normalmente é dia de gols, né? Teve o jogo do Al Nassr ali, vai ter mais um último que é resultado, mas a tendência de sexta-feira é a gente explorar jogos de gols. Vamos lá, jogo que eu gosto aqui, que até tá pagando bem para uma segunda divisão da Holanda, é o jogo do Telstar contra o Excelsior. Por quê? Vamos lá, vamos entender aqui. São 2 equipes aqui para a zona de classificação, para os playoffs, né, na questão do acesso. O Excelsior está um pontinho só atrás do Dordrecht. Também na mesma situação, os 2 primeiros sobem direto. A diferença do mata-mata, né, na Alemanha, tu pega o terceiro pega o antepenúltimo da primeira divisão. Aqui não. Aqui do terceiro até o 8º eles vão se enfrentar entre si para sair mais uma vaga. Tá? Então acaba sendo até mais jogos. E é claro que tu quer estar entre os 2 primeiros. Então o Excelsior ganhando esse jogo aqui, dependendo do resultado do Dordrecht, ele acaba ultrapassando o seu adversário, entra nesse G2. Em 26 jogos fez 45 gols, média muito boa de gols feitos, e sofreu 28, sofre até a média maior do que um gol por partida. E o Telstar em 26 jogos fez 43 gols e sofreu 32, sofre mais, né? E o Telstar está na última vaga do playoff. Deu mole? Pode ser ultrapassado pelo Roda, pelo Helmond, dependendo aqui pelo Emmen, pelo Eindhoven. Então, jogo muito importante, né? O Telstar, além de não querer sair do playoff, tem a chance de tirar ponto de um adversário direto, que está também na zona do playoff, e do outro lado do Excelsior é importante ganhar do time que está mais abaixo da tabela para ele tentar entrar no G2. Dito isso, como as 2 equipes são boas para gols, como a liga é boa para gols, jogo para pelo menos 2 golzinhos, precisar daquele jogo para duplinha marcha em 2 gols, mas é um jogo que quem quiser dar uma ousada no ambas marcam, ele chega, hein? Ele chega, mas aí é para quem é ousado. Vamos embora seguir aqui, vamos agora para a primeira divisão da Inglaterra, Premier League, Leicester contra o Brentford, jogo muito interessante para gols também, por quê? Por conta do Leicester, vou ser sincero. O Leicester está na penúltima posição com 17 pontos, porém uma vitória em casa tira ele do rebaixamento. Ele vai a 20, empurra o Wolverhampton de João Gomes e Matheus Cunha para a zona da degola, e ele dá uma respirada aí de pelo menos um dia jogando pressão no adversário, né? Que é muito bom. O Leicester tem 25 jogos, fez apenas 25 gols, não tem o melhor ataque, mas tem a pior defesa da competição não. Tem o Southampton. Mas ele, com 55 gols sofridos, é a segunda pior defesa, com uma média superior a 2 gols sofridos por partida. Então é um time que, até por conta desse desespero de querer ganhar, né, de não voltar para a segunda divisão, o Leicester que acabou de subir, ele vai para cima e acaba se expondo bastante defensivamente, o que torna ele aí um saco de pancadas com relação a gols sofridos. Do outro lado eu tenho o Brentford, que por um tempo até ficou um dos melhores ataques do campeonato, né, com o M. Belmore, o Issa, né,
se eu não me engano. Também bom ataque, mas a defesa sofre bastante. 25 jogos, fez 43 gols, é uma média bem legal de gols feitos, mas é uma defesa que sofreu 42 gols, sofre muito gol também a defesa do Brentford e acaba colocando ele na meiuca aqui da tabela. Jogo bom para gols, porque jogos do Leicester têm sido assim pelo desespero de querer sair da parte de baixo da tabela. Eu tenho um Brentford que tem um grande ataque, mas uma defesa grande também em gols sofridos, e para mim é jogo para a gente ver pelo menos 2 gols, tá? Odds para completar bilhete, é isso aí. Mas é um jogo que na ousadia dá para buscar esse 2,5 por conta do estilo de jogo do Leicester, porque joga em casa, porque tem apoio da torcida, tem que ir para cima, e porque o Brentford tem bons atacantes ali e podem castigar o Leicester. 2,5 para mim chega bem forte. Cris, gosta do ambas marcam? Eu gosto nesse jogo, tá? Eu gosto. Mas para mim dificilmente vai ser um jogo de 1-1. Eu prefiro pegar esse 2,5 aí e dar uma arriscada numa odd maior, tá? Mas o ambas marcam tá bem servido também. É que eu acredito já num cenário de 3 gols ou mais de meio. Vamos lá, para a gente fechar, 5h15 da tarde, o jogo que não é para gols para mim é o jogo do Braga contra o Nacional. O Braga vem numa sequência bem legal, são 5 jogos de invencibilidade. Em 22 jogos tem 44 pontos, está na 4ª posição, apenas a 2 pontos atrás do Porto. Né, o Braga ganhando esse jogo. Ele acaba passando o Porto, vai a 47 pontos e entra na zona da Europa League com 47, apenas a 3 pontos do Benfica, que está na zona da Champions. Né? Claro que dificilmente o Braga vai conseguir passar o Benfica, ao meu ver. O Benfica engrenou, conseguiu uma grande classificação agora na Champions, mas é um time que tá ali. Se der mole, ele vai chegar, tá ligado? Se der mole, o Braga vai chegar, mas pelo menos passar o Porto, pegar o Porto que vive seus momentos aí de crise, joga Porto que joga hoje, inclusive, né? Tem o jogo da volta contra a Roma, pode ser eliminado da Liga Europa. Então, um jogo importante para o Braga ganhar e jogar uma pressão aí no seu rival. Do outro lado, eu tenho o Nacional que luta contra o rebaixamento. Em 22 jogos perdeu 11, né? Perdeu metade das partidas que disputou. Fez apenas 21 gols em 22 jogos e sofreu 30. É um time que não tem nenhum gol feito por partida, de média. Está apenas a 4 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento. É jogo para o Braga ganhar. Eu gosto dessa vitória simples do Braga. Para mim tem tudo para ganhar esse jogo aqui. Mas se você quiser ser um pouco mais conservador, esse empate anula do Braga em torno de 1,18 a 1,20 para você chegar numa duplinha, para você completar um bilhete, é muito bom aproveitar esse momento invicto do Braga e aproveitar esse momento do Nacional, né, que é um momento muito ruim, o time que não só não ganha, como não tem feito gols, né, então num cenário aí de empate você fica resguardado com o empate anula para o Braga, tá bom? Então é isso, tropa, não tem muito mais o que fazer na nossa sexta-feira, até tem bastante jogos, né, desejo aí uma grande sexta-feira, que seja o início de um grande final de semana, tá bom? Que Deus abençoe aí o seu final de semana, você e sua família. Que você tenha aí um final de semana, acima de tudo, lembrando que, cara, da gente tá vivo, a gente tem mania de só agradecer as coisas grandes, né? Quando a gente ganha um carro, sei lá, um apartamento, ou a gente ganha muito green, ou dinheiro no trabalho, uma promoção. Mas, cara, a gente tá vivo é um milagre, sabe? A gente tá respirando, a gente ter uma família, ter um teto, ter comida, já é um grande milagre de Deus nas nossas vidas, porque tem muita gente que hoje queria estar vivo e não tá, tem muita gente que queria andar e não consegue, tem muita gente que queria um prato de comida e não consegue, tem muita gente que queria estar trabalhando e não consegue. Então, se você tem tudo isso, seja grato a Deus, tá bom? E são os maiores milagres da nossa vida, são as coisas simples que a gente não dá tanto valor. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de 1,5 entre Leicester e Brentford. Segundo jogo, mais de 1,5 entre Hamburgo e Kaiserslautern. E para fechar, mais de 1,5 entre Telstar e Excelsior. Essa nossa triplinha deu total de 1,72 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.